Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar sobre Norma Dumont, Amanda Nunes, Kayla Harrison e por quê? Porque isso é uma notícia da Norma Dumont, tá lá no MMA Fighting e ela fala que a Amanda Nunes teria medo de perder uma luta contra ela. Então eu vou ler aqui o título, as declarações dela e a gente vai comentar um pouco, tá? A chamada da notícia fala: Norma Dumont questiona se Amanda Nunes recusou a luta pelo título interino do UFC por medo de perder. Lembrando, a Amanda era para ter lutado contra a Kayla machucou ali a coluna ali, né, o pescoço e tal, e acabou deixando a luta. Aí a Amanda ficou, né, sem ninguém para enfrentar. A Norma Dumont levantou a mão, mesmo sendo em cima da hora. A Amanda Nunes falou que não, né, que não ia lutar pelo cinturão interino. E aí a Norma no fim ficou sem a oportunidade e no final das contas vai lutar agora nesse final de semana contra a Joselyne Edwards, que é uma lutadora que tá lá atrás no ranking inclusive, né? E aí a Norma Dumont falou isso aqui: foi um pouco frustrante para mim. Primeiro porque eu aceitei a luta com apenas 10 dias de antecedência e ela não quis, dizendo que queria o cinturão indiscutível, o linear, né, no caso. Aqui tá em inglês e tá traduzido pelo Google, tá? Aí tá continuando. É frustrante porque se ela voltou só para enfrentar a Kayla, imagino que ela vai se aposentar depois dessa luta. Acho que pode haver algum medo de perder. Se tivesse medo de perder, era mais fácil ela continuar aposentada, né? Mas tudo bem. Aí ela continua. Por exemplo, ouço muita gente dizendo: você vai lutar com a número 11, é uma luta muito arriscada. Cara, só quem não confia nas próprias mãos tem medo de arriscar. Não me importo nem um pouco com quem colocam na minha frente. Conheço meu trabalho, conheço meu nível, sei o que vou fazer. O que sinto é: não quero lutar, tá entre aspas, né? Não quero lutar com a Norma porque é uma luta difícil. Se eu perder, perco uma grande luta com aquela. Eu entendo, são negócios, mas pra mim parece que existe um certo medo de perder e é assim que eu vejo. Bom, eu não acho que é só uma questão de medo de perder, tá? Primeiro porque a Norma enfrentar a Joselyne Edwards, por exemplo, não é uma questão de perder, até porque eu acho, por exemplo, que a Norma é favorita. Mas luta é complicado. A gente viu, por exemplo, o Carlos Zuber agora, numa luta onde nem tinha começado a luta, e ele teve uma lesão grave, vai ficar meses fora. Então, às vezes, a Amanda, por exemplo, não ia lutar com a Norma, primeiro porque é cinturão interino, realmente não faz sentido, a maior de todos os tempos lutar pelo cinturão interino. Segundo, a Norma vinha de uma vitória bem contestável, que pra muita gente da mídia especializada, pra mim, pra muitos fãs, ela nem venceu, então a Amanda sairia de uma luta onde a Kayla tem mais nome, a Kayla é campeã, o cinturão era linear, pra enfrentar a Norma. Já não faz sentido aí. Segundo, questão do medo, lógico, luta é luta, qualquer um pode vencer qualquer luta, nem sempre o melhor vence, etc. Coisas que eu sempre falo. Mas podem acontecer situações como o que eu acabei de falar. Uma lesão ali num ligamento, como aconteceu com o Carl Zuber, ou às vezes um nariz, uma fratura qualquer, o osso orbital. Cara, sei lá, pode acontecer qualquer coisa, quebrar um dedo, qualquer coisinha besta que às vezes vai te postergar ali. Então, já tem o camp, que já é algo que pode também causar problemas que te tirem da luta, como foi o Charles contra o Makhachev aquela vez. Então, não é uma questão de, eu tenho medo da outra lutadora porque eu acho que ela é uma lutadora muito difícil. Eu acho que é só uma questão de realmente custo, né, e assim, o benefício. No caso da própria Norma contra a Joselyne Edwards, eu também acho que é um risco completamente desnecessário. É uma luta chata, acho que a Norma deve vencer, mas não deixa de ser uma lutadora que tá lá atrás no ranking e que, de novo, a própria Norma pode, às vezes, na luta, mesmo que vença, às vezes acontecer alguma coisa, né, Deus me livre, mas ter qualquer besteirinha ali e acabar ficando um tempo parada, quando, na verdade, se ela vencesse bem a Joselyne, ela poderia, às vezes, até ser realmente a próxima pelo cinturão. Então, o problema é esse, né? O problema é o risco, e risco é aquilo. O risco é a chance de algo acontecer, mas você, às vezes, nem sabe qual a proporção do problema que vai dar. Então, sei lá, eu acho que a Amanda não tá errada, e eu acho que se a Norma recusasse contra a Joselyne Edwards, nem seria tão errado também, porque uma coisa é ela pegar alguém atrás dela, mas que tá mais ou menos próxima. A Joselyne tá numa boa fase e tá lá atrás. Então, por mais que a Norma possa ser melhor que a Joselyne Edwards, o risco realmente existe. Então, eu acho particularmente um pouco complicado, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E aí, é aquilo, né? Quanto a Amanda se aposentar, como a Norma falou, porque eu acho que ela só vem pra lutar com aquela e depois vai embora. Bom, aí, óbvio, né? Não dá pra gente saber, a gente não tem bola de cristal, a Amanda realmente pode fazer isso, mas eu, sinceramente, não acho que ela faria isso, porque se ela vence aquela é o nome mais difícil que tem hoje. Então, por que ela não continuaria ganhando seu dinheiro e fazendo lutas que no papel nem seriam tão das mais difíceis? E outra, mesmo que ela perca, o que vai mudar na vida dela? Ela perdeu da Juliana Penha, que é pior que aquela, é pior que a Norma, e assim, dá pra seguir a lista até falando outros nomes que são melhores que a Juliana Penha. E ela perdeu e mudou o quê? Nada, foi lá, fez a luta, ganhou depois, e é isso. Então, a Amanda já perdeu
outras vezes, né? Então eu acho que assim, na verdade, todas essas declarações da Norma, eu vejo, tá, como algo que ela quer buscar, promover, justamente aparecer, ser falado, enfim, ela tá tentando tornar a possibilidade dela um dia enfrentar a Amanda, disputar o cinturão, é maior, porque ela tá há mais tempo no UFC do que a própria Kayla. Aliás, se ela tivesse sido campeã e não a Kayla, ela não precisava nem estar falando isso, porque a Amanda, se fosse voltar, seria contra a Norma, porque a Norma seria campeã. Então, assim, eu acho que a Norma não enfrentar a Amanda não é porque a Amanda tem medo, é porque a Norma não teve mérito suficiente pra conseguir enfrentar a Amanda. Essa é a realidade. Então, assim, é o que eu falei, se ela fosse campeã e não aquela, ela ia enfrentar. Então, não é uma questão do, ai, nossa, a Amanda que ganhou da Valentina, que ganhou da Cyborg, voltou só pra lutar contra aquela, mas tá com medo da Norma. Gente, assim, é minha opinião, vocês podem comentar de vocês aqui, mas vocês acham que faz sentido voltar de uma aposentadoria pra enfrentar a Kayla e ter medo de lutar contra a Norma? Cara, eu se fosse técnico ou da equipe da Amanda, eu ia ter muito menos medo da Norma do que da Kayla. Mas, sei lá, é a minha opinião, eu posso estar maluco, né? Então, eu acho que nem a Norma acredita muito no que ela tá falando, né? Da Amanda ter medo dela. Eu acho que ela sabe que não tem, né? Ela tá falando isso aqui, obviamente, pra virar notícia, pra tentar criar aí, plantar uma sementinha pra quem sabe lutar. Mas, enfim, eu acho que o importante agora, na verdade, nem é ficar falando de Amanda ou ter medo de Amanda, né? Eu acho que o principal, que até ela falou depois em outras declarações, tem que ser a Joseline Edwards, né? Porque, obviamente, falar de Kayla, Amanda e botar a Norma, e ainda no final botar a Joseline Edwards na mesma conversa, já fica uma conversa meio de maluco, né? Meio esdrúxula. Mas vamos ver aí. É importante a Norma focar na Joseline porque, de novo, acha ela uma lutadora melhor. Mas, se não tomar cuidado, o tal do risco que eu falei no começo do vídeo pode se concretizar. E aí, se perde da Joseline Edwards, se já tá com dificuldade hoje de chegar numa disputa por cinturão, imagine se perder da lutadora que tá lá nos Cafundel do Judas, né? Tá em 11ª no ranking. Então, é bom a Norma ficar esperta aí, porque é perigoso, né? Enfim, vamos lá. Espero que ela vença e sem grandes problemas de saúde, pra aí sim, né, ela poder falar e aí sim ficar na boca ali pela disputa de cinturão, né? Seja contra a Amanda ou contra a Kayla, quem venceu o duelo entre elas. Enfim, comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que a Norma tá certa, que a Amanda não quis lutar com ela por medo, ou você acha que é simplesmente aquele papinho ali pra tentar dar uma promovida, uma aparecida, já que é aquilo, né? Você achava que ia disputar o cinturão e te deram a 11ª do ranking, realmente é um balde de água fria, né? Precisa falar um pouco pra ver se movimenta, se faz barulho, se a galera te dá uma valorizada melhor aí. Enfim, comente sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!